Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Draft, pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway, conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, ao lado dos companheiros Giuseppe Tomaso, Gerson Nogueira e Rui Guimarães. E com você, desenvolvendo o programa a partir de agora conosco aqui na RBA TV. Vamos conferir logo aqui na Supertela LG os resultados, ou o resultado que mais nos interessa. Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, Paysandu 2, Tupi 1. Paysandu foi o único mandante que venceu nesta rodada de ida da segunda fase da Série C. Próximo jogo, no sábado que vem, no estádio Mário Helênio, o estádio do Tupi, em Juiz de Fora, às 15 horas, horário de Belém, 16 horas, horário brasileiro de verão. Tupi e Paysandu, então, o jogo da volta. Lembrando que o Paysandu joga por um empate ou por uma derrota, por um gol de diferença, desde que o Paysandu marque a partir de 2 gols. Se perder por 2-1, haverá decisão no tiro livre da marca do pênalti. Uma vitória por 1-0 para a equipe do Tupi garante ao time mineiro o acesso à Série B de 2015. Vamos logo ver os gols da partida, todos marcados no segundo tempo. O chute do Pikachu, a bola explodiu no braço do jogador do Tupi, pênalti marcado. E o Augusto Recife marca o gol primeiro do Paysandu. Normalmente o Pikachu é o cobrador oficial das penalidades máximas para o Paysandu. Mas foi o experiente Augusto Recife, que aliás não vai jogar a partida de volta. Foi o melhor do Paysandu no jogo. Ele levou o terceiro amarelo, não jogará, como também não jogará o Zé Antônio, que foi infantilmente expulso. Aí o segundo gol, um chutão do Charles para o campo de ataque. O Juan ganhou da zaga, dominou e passou, como diria Chico Buarque de Holanda, com açúcar e com afeto para o gol marcado pelo Bruno Veiga. 2-0 para a equipe do Paysandu. Aí o Tupi foi para cima, colocou pressão. Paysandu com 1 a menos, com a expulsão do Zé Antônio. O goleiro Douglas falhou na interceptação do cruzamento. E o zagueiro Bruno Barros fez o gol único do Tupi. 2-1 para a equipe do Paysandu. 2-0 era um resultado, claro, muito mais tranquilo, como havia ocorrido em 2012, no confronto contra o Macaé. O Paysandu venceu o primeiro jogo por 2-0 em Paragominas e lá perdeu por 3-2, mas garantiu a sua classificação. Agora o Paysandu vai precisar realmente de um empate. É claro que se for 3-2, como já dissemos, o Paysandu também garante a sua participação, porque faz 2 gols fora de casa e segue, então, para a fase semifinal da Série C e, mais importante, garante vaga na segunda divisão do ano que vem. Depois do jogo, as análises dos 2 treinadores, Léo Condé pelo Tupi e Mazola Júnior pelo Paysandu. Conseguimos ganhar de uma equipe que foi líder do outro grupo com 34 pontos, de uma equipe que está há 13 jogos sem derrotas. Então, é sempre uma vantagem, foi muito importante esse resultado. O jogo mostrou o equilíbrio das duas equipes. E por isso é que nós temos que encarar a partida lá, discutir o resultado em Juiz de Fora. E eu tenho certeza que nós vamos trazer, com muito respeito à equipe do Tupi, que nos merece, mas eu tenho certeza que nós vamos trazer essa classificação para Belém. O primeiro tempo, de modo geral, no meu entendimento, foi bastante equilibrado. E no segundo tempo, né, a gente voltou, com 5 minutos sofremos o gol, no lance de pênalti. E a nossa equipe foi buscar, foi para cima, não é uma equipe omissa, é uma equipe que busca o gol. E numa jogada de contra-ataque sofremos o segundo gol, o que poderia de repente ter
ter feito com que a nossa equipe sentisse, né, naquele momento, mas aconteceu o inverso. A equipe buscou força, conseguiu se equilibrar dentro da partida novamente e exerceu uma pressão muito forte em cima do Paysandu, né? Mesmo quando estava 11 contra 11, a gente pressionou bastante, criamos boas oportunidades de gols. O goleiro Douglas fez 2 boas defesas e a partir do momento que teve a expulsão, aí foi onde que a gente pressionou mais e conseguimos alcançar aí esse gol que é importante. É claro que a vantagem passa a ser do Paysandu agora, com essa vitória de 2-1, mas nós temos condições de, no jogo de volta, buscar reverter esse placar aí e conseguir a classificação. Como eu disse, Gerson, Rui e Tomás, o Paysandu foi o único mandante que venceu nestes jogos. Já é uma sinalização. O Macaé, por exemplo, empatou com Fortaleza. O Madureira perdeu para o CRB por 2-1, Madureira como mandante. E o Salgueiro perdeu para o Mogi Mirim por 1-0 como mandante. Então, foram 2 derrotas de mandante, um empate e uma vitória. A única vitória foi a do Paysandu. Achei que o Mazzola resumiu muito bem quando lembrou que do outro lado estava uma equipe que veio com 34 pontos da primeira fase, com provavelmente a melhor equipe do lado de lá, do outro grupo, e uma equipe que estava invicta a 13 jogos. Não é brincadeira. Numa competição como a Série C, que a gente viu que é muito equilibrada, você ficar invicto 13 jogos tem méritos nisso, né? Tem qualidade. E a equipe do Tupi mostrou isso em campo. Eu acho que a principal valorização dessa vitória do Paysandu, a importância dela, é que o Paysandu ganhou de uma equipe qualificada. Dos times que eu vi jogar da Série C, neste campeonato, é o Fortaleza mesmo ganhando o Paysandu como ganhou aqui no Mangueirão, né? Aquele jogo que depois acabou dando em tumulto também e tal, mas não jogou com a qualidade, com a intensidade de jogo desse time do Tupi. Um time de jogadores que a gente nem conhece, né, direito, mas um time que toca a bola, não dá chutão. Olha, quando eu vi o Paysandu meter 2-0, eu digo, olha, os caras vão agora a gente vai ver, né, o desespero, vão começar a sair na base do chutão. Não, e eles perderam essa grande chance no início do jogo. Essa aí foi a grande... Sabe por quê? Porque o jogador tentou dar de letra. As coisas do futebol, né? Atrapalhou um pouco ele. Então é o seguinte, era bola pra dentro, era saco isso, porque ele estava sozinho, né? Ele chegou na frente, ele tocava primeiro do que o zagueiro. Mas o Paysandu, apesar das limitações que a gente sabe que existem no setor de meio campo, isso ficou mais uma vez patente, né, no jogo. Todos os jogos do Paysandu isso fica exposto. E o Mazzola faz ali milagres, né? Botando um jogador aqui, essa bola do Juan. Né? Se o Juan mata essa bola no peito, ele faz o gol, né? Ou cabeceia para baixo. Agora, alguns jogadores no Paysandu, o Pikachu, eu achei que ele jogou abaixo do que normalmente joga. E para mim, o Recife, para mim, a grande perda, para mim, foi o nome do time. Mais uma vez, o jogador que passava com consciência. Eu vi uns 3 passes seguidos do Augusto Recife, o chamado... Eu fiquei até em dúvida. Foi o Augusto Recife que matou aquela bola na grande área no segundo tempo, num sufoco? Foi ele, matou e saiu dominando, saiu tocando. Com aquela, né, aquela serenidade, né, do grande jogador. Mas só concluindo, Rui, essa situação do 1-0, logo no começo do segundo tempo, logo em seguida o gol, né, numa jogada quase toda do Juan, né, que ganhou no tranco, foi embora e tal, e cruzou ali, só pro esse lance aí, pro Bruno Veiga. O grande problema foi que minutos antes, instantes antes da expulsão, como você lembrou, infantil do Zé Antônio, o Mazzola tirou o Augusto Recife por uma questão de opção e até pelo cansaço. Ele tinha corrido, ele é um jogador de 30 e ele é o mais velho do time, né? Então ele estava estourado, cansado, e ele tirou. E aí o Zé Antônio comete aquela barbaridade ali, bem na frente do árbitro. Né? E aliás, acho que o Zé Antônio acabou herdando esse cartão também do Charles, que o Charles andou dando pancada adoidado, e o árbitro estava meio ali, né, em cima disso. Mas
saiu e prejudicou muito, porque o Paysandu teve que, a partir desse momento, com a entrada ali do Ricardo Capanema, né, que entrou antes, e qual foi o outro jogador que entrou no lugar para compor ali o meio-campo? Um outro jogador Ele que colocou o Marquinhos Paraná. O Marco Paraná também, né? Mas ele entrou Marco mais com o Paraná. Djalma ali, né? Falei Marquinhos, Mas isso deixou o Paysandu realmente mais vulnerável. Essa situação do Paysandu era interessante. Primeiro porque a gente precisa considerar o resultado. Foi o resultado de uma vitória dentro de casa, era no mínimo que se esperava. Os 2-0 seria, talvez fosse o ideal. E o gol veio nas circunstâncias que a gente já conhece, né? O Paysandu com um jogador a menos, com o meio-campo já enfraquecido diante da saída do Recife. Mas eu acredito que o técnico Mazzola também, eu não me conformo que quem tem a equipe que o Mazzola tem, o elenco, claro que não é o elenco dos sonhos, todo mundo sabe. A gente sabe que o Paysandu precisa desse jogador de articulação no meio-campo. Mas da maneira que o Paysandu tenta jogar, como o Mazzola chama, pelas beiradas, dobrando as beiradas, ele fala muito isso. O Paysandu gosta de jogar ou precisaria jogar dobrando as beiradas. Mas não tem presença diária da área ofensiva. Então ele tem Denis e tem o próprio Paraná, que são jogadores altos. Ele entra com 2 jogadores baixos, bem baixinhos. Se jogar por baixo, vai fazer alguma coisa. Não, mas acontece com o peraí, Paysandu. o Bruno Veiga é baixinho, mas o Juan não é baixinho. Não, o Juan é de também média não, estatura. O Juan tem 1,70 m no máximo. Eu acho que é mais. Não, eu Mas acho que não. o Tanto que ele Bruno ganhou- Veiga tanto que é um ele jogador ganhou- pelo tanto lado que do ele ganhou campo. naquela jogada porque no ele alto tem- do Mas ele zagueiro, ganhou na força, na marra. Na cabeça de um zagueiro alto. Então, mas aí veja bem, quem tem Denis e Paraná, 2 jogadores altos, poderia dar oportunidade, alternadamente, joga com um e com o outro, porque senão você fica sem ninguém. Quantas jogadas o Paysandu teve? Aliás, o Pikachu, de novo, passou a jogar pelo meio. Então, nas jogadas que o Pikachu teve pelas laterais, o Paysandu foi bem. Agora, se a gente for analisar, o resultado é muito importante. Agora, sim, o Paysandu precisa organizar um time para resistir ao assédio que não deve ser pequeno. O Paysandu, a gente tem que lembrar o seguinte, fica um pouco da frustração desse gol, os 40 minutos do segundo tempo, mas o Paysandu reverteu talvez não seja o termo mais correto, porque ninguém tem vantagem. Mas ele vai jogar... Ele criou uma vantagem. Ele criou uma vantagem, pronto. Eu acho que essa é a colocação mais adequada. Ele criou uma vantagem, ele vai jogar em Juiz de Fora pelo empate. E eu acho que o resultado do jogo, se bem que essa história de justiça em futebol é algo bastante relativo, mas o resultado foi mais justo. Também acho. Porque o time do Tupi não merecia levar. O Tupi deu uma pressão no Paysandu no segundo tempo. O Paysandu ficou acuado. E o técnico falou muito Meu bem. amigo Orlando Moraes disse isso ontem para mim. O Paysandu está acuado. E tem um detalhe, né, Guerreiro, que o técnico, o Léo Condé, quando ele fez a análise que a gente mostrou há pouco, ele realmente tem razão. A pressão do Tupi sobre a zaga do Paysandu no segundo tempo, ela já era intensa antes da expulsão. Antes da expulsão. Aliás, ela provocou a expulsão, porque era intenso aquela jogada. Provocou uma expulsão muito num setor do campo que não havia necessidade de fazer a primeira não, falta, né? não havia necessidade. Então, na verdade, foi o seguinte. Quando o jogador do Tupi deu o primeiro drible, ele adiantou a bola. Ele é o Maradona, né? E o Zé Antônio... Foi o Maradona, não foi? Eu não tenho Esse convicção, Maradona é o mas cão. o que aconteceu? Ele adiantou e o Zé Antônio imaginou que chegaria antes dele na bola. É aquela coisa de chegar... Agora uma coisa, errou viu? muito e raspou. Viu, Agora, Guerreiro? eu queria fazer uma colocação para vocês, que até me foi colocado, e eu pensei bem aqui. O Paysandu, com 2-0, ficaria numa situação que poderia até perder de 1 para garantir a classificação. Talvez não fosse se acomodar de uma certa forma, estar mais tranquilo em função. E ter levado esse gol serve de alerta. Porque o Paysandu vai precisar jogar também. Se ele ficar pensando em só se defender, que eu acho que não vai acontecer, porque o Mazzola vai ter que ter uma estratégia de jogo, porque qualquer gol que o Paysandu faça fora, Guerreiro, ele muda o panorama do jogo. sim. Não, mas por isso que eu disse Então aí o torcedor que ficou me questionou frustração. isso. Olha, todo mundo fala que foi um castigo levar o gol, fica aquela frustração. Talvez tenha sido até bom. Não, olhando por outro lado... Eu discordo um pouco não, pelo seguinte, essa é uma decisão, é uma questão matemática. Claro que se você vai com 2-0, é outra história. Claro. A estratégia, o desespero do lado de lá é maior. Você viu que contra o Macaé, eu nunca esqueço isso, eu sempre cito, até pelo mérito que eu vejo no que o Lecheva fez naquele jogo.
Botou o time para Os atacar. 10 minutos iniciais, o Paysandu Colocou sufocou pressão. É verdade. o Macaé, surpreendeu todo mundo. E Eu acho talvez seja aí o grande mas detalhe, não, né? não sei se é assim que tem que ser dessa vez. O que eu estou te dizendo é que naquele jogo, o Paysandu podia fazer isso, Tomás, porque ele tinha 2 gols de vantagem. Ele sufoca, de repente, se ele toma um, ele ainda está em vantagem. Dessa vez não pode fazer essa estratégia suicida, porque vai para lá com tudo, pega um na costa e aí. Aí o negócio Mas o complica. Paysandu O que eu pode estou te jogar dizendo pelo... é que O você... contra-ataque pode ser arma Para letal. esse jogo Não, é armar o Paysandu- contra-ataque. Paysandu vai jogar no lógico, contra-ataque. lógico. Não, e o Paysandu jogou no contra-ataque também. É. Porque, na verdade, a não ser o gol do Pikachu, o segundo gol foi um contra-ataque. Agora, E muito bem executado. né? aproveitando o ensejo, que o Marcos Melo pergunta, Agora aqui... quem serão os substitutos de Augusto Recife e Zé Antônio na avaliação O Capanema de deve vocês? ser um, né? Lenine e Capanema. O Ou Biri já Djalma está também. em condições. O Djalma também. Mas pelo que o Mazola disse na coletiva para o Dinho Menezes após o jogo de sábado, Capanema e Lenine. Eu não tenho dúvida que ele vai colocar o Lenine. Não sei se ele Mesmo, coloca o Capanema. não, disse isso na entrevista. Eu continuo Capanema a considerar... e disse que o Lenine, mesmo não estando, que o Lenine não foi utilizado sábado. Sei. Ele, na verdade, está preparado Eu para esse jogo. acho que ele coloca o Eu Lenine. continuo a dizer, a achar, e não é de agora, não é por causa desse jogo, não é porque houve essa perda, mas, para mim, o único desfalque do Paysandu é o Augusto Recife. Minha opinião. Acho que o Paysandu vai desfalcado do Augusto Recife. O Zé Antônio é um jogador comum. E a diferença dele é que ele usa aquela abraçadeira. E acho que o Mazola espertamente botou até a abraçadeira nele, que é para dar um plus. O Zé Porque, na Antônio, verdade, ele erra muito passe. erra demais. Muito passe. E comete muita Jogador falta. que... Comete faltas desnecessárias. Eu sempre achei que o Djalma, em termos de praticidade no meio-campo, é melhor do que o Zé Olha, Antônio. eu não duvido que Ele o corre Djalma mais. tenha a chance. Porque Eu o também Djalma, acho que ele que o pode Djalma- ser. porque Eu o não Djalma- creio que ele o Djalma utilize tem o Djalma. fôlego. Mas ele não tem pegada. É. E- Mas o Djalma ocupa muito espaço. Mas, não, ele é um mas jogador veja só, o tático. Paysandu vai jogar com os 3 zagueiros, né, com o Pablo. Charles, o Lombardi e o Pablo, né, com os 2 alas, Pikachu e Ayrton. Vai jogar com 2 volantes. Mas ele Não vai tem colocar jeito. Lenine E Capanema. e Capanema. O Capanema também é um Zé Antônio piorado. Não, mas o Capanema é um jogador Você de lembra marcação. Só rouba a bola. Você De lembra marcação. daquele jogo, Paysandu marcação. e Botafogo da Paraíba, que o Paysandu ganhou com aquele gol de bicicleta? Foi de bicicleta. Foi do Bruno. Pikachu pro Bruno Veiga e tal. O Paysandu não tinha ganho fora e tal, e ele foi lá e conseguiu. Eu acho que a estratégia do Mazola para esse jogo de sábado vai ser puxar aquela página, aquele script ali, vai ser aquilo ali. Porque, presta Marcando atenção, o tempo início todo do e jogo, atacando quando o der. Paysandu tem que trabalhar para não tomar gol nos primeiros minutos, porque aí isso Aumenta a a pressão. pressão. O Agora, o relógio, Tupi tem uma o característica, relógio né? é o... Ele Tupi toca most- muita bola. O Tupi né? mostrou isso Não é ontem. rapaz. Ele é um time que joga para frente, que vai em busca, que agride o adversário. Mas não é de muita finalização, Guerreiro. Ele tem o controle da bola, dificilmente erra passe, é um time que, pelo menos no jogo de ontem que a gente pôde acompanhar, Talvez de pelo anteontem, campo, né? Também ajudou. também ajudou, enfim. Mas são alguns Mas cuidados que o olha, a Paysandu tem forma que ter como pra esse jogo. time do Tupi jogou aqui é que, para mim, credencia ainda mais o trabalho do Mazola. Porque, olha, vencer aquele time, vencer daquela maneira, colocou até 2-0, podia ter saído com 2-0. Acabou sofrendo, acabou sofrendo, não, nem mais, porque eu acho que o Paysandu, quando fez 2-0, ficou faltando isso que o Rui disse. Faltou um ataque mais agudo, porque o Paysandu não teve. Quando eu vi 2-0, eu achava que o Paysandu ia deslanchar no jogo. Mas 2 coisas ali atrapalharam. O Paysandu não tem esse ataque agudo, não tem um meio de campo que trabalhe ofensivamente, é um meio de campo defensivo o tempo todo. E o Tupi não fez o que normalmente um time desses faz nessas horas, se desespera. Não. Ele não sentiu. Não, tranquilo. Não Ele acusou o golpe, né? Seguiu a toada. Isso deu um certo receio desse time. É um time muito Frio. muito Olha, tranquilo. 2 colocações aqui pelo Twitter do torcedor Guerreiro. O Ramon Cordovil, por exemplo, ele acha que o Paysandu fez o dever de casa, né? E o que importa é a vantagem. Claro. Cometendo o erro do nosso maior rival na Série D, que foi perder em casa o jogo, É verdade, né, lógico, contra o Brasiliense. Talvez a história tivesse sido outra. E o Breno Alencar que disse também assim, com o desfalques, a pergunta, né? Quais as chances, né? Quem faz é o Breno Alencar, as chances que o Paysandu tem de subir? Todas. Porque o Paysandu agora, ele está
de camarote para administrar uma vantagem. Isso. É um jogo difícil, é uma disputa dura, mas o Paysandu vai com vantagem. Você sabe o que pode fazer também uma diferença? A falta de entrosamento do meio-campo, o Mazola vai ter que trabalhar. Porque, queira ou não queira, nem Lenine, nem Billy, nem o próprio Por isso que eu acho Capanema, que eles não o estão Djalma jogando seria o junto. cara. Não estão. fazer Eles o treinam juntos. Não, o Billy não vinha jogando. Não, Lenine e Capanema O Lenine e o treinam, Capanema mas são os dois que treinam ele falou. no time de baixo. Quem Talvez ele os falou dois. que Não joga, mas jogaria treina, Rui. são os Não, dois. tudo bem, talvez os dois se jogaram. Mas podem Seja treinar aproveitar. como for, mas eu ainda preferi o Djalma, porque o Djalma sabe jogar. Eu com não esse abriria a mão do Djalma no time time. E o Paysandu. Djalma é um jogador que tem, eu não abro como mão, você Everton lembrou, ficou devendo ele esse não, jogo, né? muito. Eu não sei, aliás, o que ele foi fazer. Everton foi notado ali em 2 lances, olha lá. E era um jogo para ele... Para ele, pelo nível que ele tem. Para chamar a responsabilidade. Os últimos jogos que o Tupi fez em casa, ele ganhou e ganhou com autoridade. Ganhou, inclusive, de goleada. Esse Mojimirim aí que meteu 1-0 no Salgueiro, levou de 5 do Tupi. Lá em Juiz de Fora. Não, lá em Juiz de o Fora. Tupi é um bom time. Isso a gente, mas isso o Paysandu ficou sabendo ontem. Sim, isso, claro. isso que é a vantagem. Agora já conhece o Já adversário sabe. também, né? Vai Porque era um estudar mais. adversário que ele não conhecia também. Não será surpreendido. Não, mais. lógico. Vai pegar o vídeo do jogo e trabalhar em cima do que Agora viu, com né? detalhe, né? No fundo, as pessoas, eu ouvi muitos comentários e tal, mesmo durante o jogo ainda, depois que o Paysandu sofreu o gol em cima do goleiro, né? Do Douglas. Mas ele vinha atuando muito bem. Estava bem no jogo. Estava muito bem. São aquelas coisas, né, de infelicidade. Ali é o Porque tempo da bola, eu acho, ali, né? O tempo da bola. Ele acabou não conseguindo, ele errou o soco. Ele não pegou Ao a invés de um velocidade soco, que ele saiu aquela famosa mão de alface, que é um perigo. Porque a bola... E ele não pôde encaixar porque o Charles estava ali. Porque aquela bola era, inclusive, do goleiro. Foi na pequena área. Foi, assim... Ali no limiar, e ele tocou para o único lugar que não podia, que é o pra centro frente, da área. exatamente. E aí De também frente, a bola passou muito próximo de zagueiros. Eu pensei que ela seria cortada na hora que ela foi, né? Tinham vários zagueiros. Vários, inclusive atrás Mas eu acho que dele. todo mundo fica ali naquele momento, né? Meio sem ação. Queria abraçar aqui o Pedro Campos, o Giovanni Salma, todo torcedor do Paysandu, o Jonathan Soares, a Cássia, que ficou triste com a expulsão do Zé Antônio também. Quem mais aqui? Pessoal da NB6, Olivar Oliveira e a Malena Martins. Pediu um beijo aqui, um beijo para você, Malena, que nos acompanha. Pessoal também da turma Alves Celeste Futebol Clube, o Caê, Outeiro, Eli, Yuri e Carlos, ligados também no Bola na Torre. Uma festa fez a Avalanche Bicolor. Mais de 30.500 pessoas no Mangueirão. Como disse o Dinho Menezes, seria o jogo do milhão. E foi. Mais de 1 milhão, quase 1.020.000 reais de arrecadação na festa do torcedor do Papão. Os corações bicolores estavam confiantes. Estou muito ansioso, né? Ansioso por causa desse jogo. Eu e meus filhos. Vai ser 3-0 Papão hoje. Como é que tá o coração da família hoje? Tá 5 mil por hora, né? Nem 1000. Aqui não adiantava só vestir a camisa. Eles também vestiam os filhos, as esposas, as cabeças e até os carros. Tudo por amor. Eu não sou só torcedor do Paysandu. Eu amo o Paysandu, entendeu? O Paysandu é minha vida. Depois da minha mãe, Deus é o Paysandu da minha vida. Entendeu? Então hoje é o jogo da minha vida. De Jussarateu a Colares, viemos torcer pro Papão aqui. Só de lá eu, minha esposa e meu filho viemos hoje, vamos voltar amanhã, dormir no hotel aí, não sei onde a gente vai dormir. Era otimismo que dava gosto de ver. Ninguém queria apenas um gol. Quem arriscava o placar pedia mais. O Paysandu vai dar 3-0 nesse Tupi, o nome de cerveja, de cachaça Tupi. Vamos ganhar hoje, Deus quiser. Teve gente que pediu até pra Nossa Santinha. Nossa Senhora de Nazaré, hoje saímos com a vitória. Rezaram muito no Sírio? Muito, Nossa Senhora, muita reza. Eram as cores do céu, aos poucos, tomando conta em uma verdadeira avalanche no Mangueirão. Um jogo e uma torcida. Tudo dependia deles. Tem que se comportar em campo, porque nada a ver confusão. Confusão não existe. Tem que se comportar. Com a torcida comportando é maravilhosa. A quantidade de torcedor que tem aqui nessa rampa nem se compara com o tamanho da confiança e da expectativa que os bicolores vão ter no jogo de hoje. E lá dentro eles vão gritar para todo mundo ouvir em uma
uma só voz, quem manda no estádio hoje. E foram eles que mandaram. Mas não estou falando do time, foram eles, os 30 mil apaixonados que conseguiram fazer a diferença e mostrar que em qualquer terra de índio, apenas um cacique pode comandar. Que festa, hein? Segunda arrecadação e segundo maior público. Segunda renda do final de semana e segundo público. Paysandu ficou com 826 mil. Paysandu e Tupi, em termos de renda e público, Perdeu só pra perdeu Inter e para Corinthians. Inter e Corinthians Na Série A. Beira-Rio, Série A. Realmente... Uma boa grana, Foi a 800 segunda mil. arrecadação de todas as De divisões. todas né? as divisões, exatamente. Queria mostrar aqui a revista Campeão dos Campeões. Nós recebemos aqui com o Paulo Rafael na capa. Goleiro revela que seu sonho de infância sempre foi a 1 do Papão. Muito legal a revista. Aqui. Paulo Rafael, muitas histórias, muito interessante realmente. Verão, A revista Campeão dos Campeões. Registro aqui, né? O Nato Silva está perguntando qual é o resultado que o Paysandu precisa. Qualquer empate e vitória. Sim. E pode perder a partir de 3-2 que estará classificado. Né? Exatamente. Agora, um gol de diferença a partir de 3 o Márcio Bittencourt está pedindo um abraço aqui, um abraço para o irmão dele, os irmãos Nelson, João Paulo e o Fabiano, são todos bicolores apaixonados. O Amaral também, ele ficou aí na expectativa, queria ver os gols, está revendo os gols do Paysandu. O Paysandu volta aos trabalhos nesta segunda-feira, já viaja na quinta tarde para o Rio de Janeiro, vai treinar no Rio na sexta-feira pela manhã, segue para Juiz de Fora, fica mais ou menos 200 quilômetros, um pouquinho menos de 200 quilômetros do Rio para Juiz de Fora, vai chegar no meio da tarde em Juiz de Fora, na sexta-feira, e o jogo será no sábado, às 15 horas, no nosso horário, a partida então contra a equipe do Tupi. E lembrando que em novembro tem eleições no Paysandu, até amanhã, ou hoje, né, segunda-feira, poderemos ter inscrições de chapa. E o que se sabe... Não está confirmada que a chapa do ex-presidente Luiz Omar, Luiz Omar com o Mauro Souza, que é o filho do Luiz Omar Souza. E fala-se também que o Ricardo Rezende pode ser o presidente da Assembleia Geral, né, desta chapa. Então, mas, enfim, confirmado. até agora, inscrita apenas a chapa do Dr. Alberto Maia, mas amanhã, hoje à tarde, repito... Com o Sérgio Serra na vice. Com o Sérgio Serra na vice. E então, até às 18 horas, deve ser inscrita a chapa de oposição para as eleições que vão ocorrer na segunda quinzena do mês de novembro. Paysandu se prepara para este jogo importante, jogo que vale acesso para a Série B, para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2015. Já a gente vai voltar para falar do Clube do Remo. Eleições azulinas estão pegando fogo. Será a primeira vez que o Remo terá o voto direto para eleger seu presidente. Para nossa festa ser completa, só falta você. Super lançamento Nokia Lumia 930 com conexão 4G, câmera de 20 megapixels e memória de 32 GB por apenas 10 parcelas de R$ 189,99. Tablet Nokia Lumia 2520 com memória de 32 GB, conexão 4G e teclado grátis em 10 de R$ 259,99. Nokia Lumia 630 Dual Chip com TV digital, memória de 8 GB e câmera de 5 megapixels de R$ 699,99 por R$ 629,99. Pra nossa festa, bom te ter aqui. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Nada vai estragar o seu dia.
Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Quando chega outubro, o clima de toda a cidade muda. Multiplicam-se sorrisos, encontros, abraços, diminuem-se as distâncias e a cidade vai ficando cheia, mais colorida. É Sírio outra vez. É tempo de reunir a família. É renovar a fé. Esse é o plano. A Unimed Belém deseja a todos um feliz e abençoado Sírio de Nazaré. Venha conhecer a Jade Estética e Beleza. Contamos com profissionais qualificados e equipamentos modernos. Temos tudo para deixar você ainda mais bela. Confira nossas promoções. Banho de lua de 250 por R$140 mais limpeza de pele. 12 sessões de massagem redutora de 600 por R$400 e ganhe uma massagem relaxante. Escova marroquina de 180 por R$120. Selagem de 150 por R$99. Jade Estética e Beleza. Fone 8031-9926 e 9343-9521. E no próximo dia 8 de novembro, teremos eleições no Clube do Remo. A chapa do presidente Zé Capirão foi lançada oficialmente. A chapa Unidos para a Luta, com Zé Capirão candidato à reeleição como presidente e Marco Antônio Pina como vice, quer trazer a união azulina. O clube precisa de muita união de todos os remistas, né? Tanto que a nossa campanha e a eleição como um todo contra a chapa está sendo leal, sem acusação, sem baixaria, né? Mostrando propostas e que vence o melhor. Zé Capirão quer terminar a reforma do Baenão e principalmente recolocar o Leão no Campeonato Brasileiro. O acabamento aí das cadeiras de camarote a ser concluído, né? A revitalização, né, da sede, que já começou a pintura toda da sede social toda. Conseguimos um CT, vai ser feito o CT do Clube do Remo. Então a gente tem muita coisa para se fazer aqui no Clube do Remo. E eu disse que eu só iria sair do Clube do Remo quando eu colocasse o Remo na Série C. Então, por isso eu estou concorrendo, quero cumprir com a minha promessa, com a minha palavra, de tentar de todas as maneiras colocar o Remo na Série C. E para tentar voltar à Série C, Zé Capirão não quer contar com os jogadores medalhões. Jogadores que foram famosos no Brasil e contratar porque eles tiveram nome. Isso foi um erro, né? Um erro que eu não quero cometer mais. Eu acho que a gente tem que ter um diretor, né, que possa nos passar toda a característica dos jogadores. Nós já estamos vendo isso já. Que a gente possa levantar no Brasil clubes que estão aí na Série B, na Série C, e jogadores baratos que possam vir para cá, para o Clube do Remo, ajudar o Clube do Remo a passar para a Série C. A reeleição de Zé Capirão e Marco Antônio Pina conta com o apoio do ex-presidente azulino, Sérgio Cabeça. Primeiro passo positivo o Zeca já deu. Foi o retorno do título estadual ao Baenão, que há muito tempo estava afastado. E o segundo passo, eu tenho certeza que nesse novo mandato dele, com certeza ele vai retornar ao Clube do Remo no cenário nacional. E realmente isso seria fundamental, o Clube do Remo voltar a ter um calendário. Hoje, ou ontem, né, domingo, o Londrina garantiu numa festa bonita, mesmo empatando em casa sem gols, havia vencido fora de casa, o Londrina está na terceira divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Aliás, não só o Londrina. Londrina, Confiança de Sergipe, Tombense de Minas Gerais. Olha aí, Rui.
Tombense, de Minas Gerais. Eu tanto queria como adversário do Remo. E o Brasil de Pelotas. Brasil se classificou em cima do Brasiliense. Havia vencido o jogo em Pelotas por 2-1. Perdeu em Taguatinga por 2-1 nos pênaltis. O Brasil meteu 4-3. Uma festa em Pelotas. Aliás, Londrina e Brasil vão se enfrentar e Tombense e Confiança vão se enfrentar. Estas 4 equipes estão na Série C. Podia dar Rio e Londrina de novo, né, Só que agora valendo... Pois é. Na vela. Aliás, o Motoclube perdeu para o Tombense. Então, 2-0. o Moto, que venceu o Remo, o Brasiliense, que venceu o Remo, os dois não conseguiram assim. Agora, voltando para o que começou esse papo, que é de eleição do Clube do Remo, eu, sinceramente, eu vou pedir de novo. Aliás, o presidente do Clube do Remo disse que o Remo vai ter o CT. Se não começar esse trabalho de base, infelizmente, eu não vejo perspectiva. E aí serve para Remo e Paysandu. Porque nós não temos condições de continuar pagando. Eu acho que o grande erro de Remo e Paysandu é continuar fazendo folhas que ultrapassam a condição de pagamento dos clubes. Astronômica. Não se pode pagar 50 mil reais para um jogador de futebol como está se pagando em Belém. Não pode. Tem jogadores, e aliás não é um jogador, não, já vários jogadores de Remo e Paysandu ganhando 50 mil. Comissão técnica de 100 mil reais. Aonde um futebol como o nosso pode pagar? Não pode. Então a gente não pode. Se pior, você não Rui, tiver uma base... Incompatível com as nossas receitas. Não, e eu fico preocupado também. Tá, vamos fazer um CT. Porque não é apenas fazer um CT. É trabalhar com uma política de revelação de talento. Isso, você porque tira. Os nossos clubes revelam jogadores com toda a dificuldade, sorte, com todo o amadorismo que tem, aliás, mas não valoriza. Aliás, é muita sorte, são verdadeiros achados. Né? Exatamente. Por exemplo, Pikachu é um achado. É. Né? Quantos jogadores o Remo perdeu agora? Aqui sem ganhar um agora, de um ano para cá, da base. O Remo perdeu o Rodrigo, que foi super bem na Copa do Brasil, e Igor João, que simplesmente ele liberou para trazer o Negrete. O Jaime Juan foi o primeiro, que era grande Jaime, que era uma das joias lá. O Tsunami, que era a última grande revelação. Desde o ano passado já era visto como uma revelação. O Arian Santos, que foi para o Grêmio e sabiamente tem que ir mesmo. Aí, quer dizer, o clube não consegue, ele não tem uma política. Eu acho que o Tsunami é que o Remo vai ter direito, salvo engano, a 20% na próxima. Sim, mas ele não está fechado ainda. Pode ser, porque o Tsunami tem um contrato vencendo agora no é final de novembro. É o Ameixa? A transação do Remo com o Grêmio é porque ele preferiu o Grêmio, mesmo tendo o contrato só terminando em novembro, mas aí o Remo ficaria com 20%. E a gente O Tsunami é que largou o barco, e a gente não o Remo citou colocou aqui, 6 mil de salário e ele não quis, vai ganhar 10 no Corinthians. A gente não citou aqui a maior de todas as revelações do Remo nos últimos tempos, que é o Rony. Sim. E o Rony está a um passo de deixar o Remo. Por quê? Porque o Remo tinha uma negociação, né, a história passa por aí, faltam confirmações, mas depois se descobriu que o jogador não iria ter participação. Aí ele conseguiu um empresário e tal, o empresário veio. O empresário pediu 150 mil. Aí a coisa tumultuou de vez, hoje em dia ninguém se entende mais. Eu conversei com o Paulinho, que é da divisão de base do Remo, conheci o Paulinho esta semana, e ele me contou o drama para conseguir reencaixar o Rony. Primeiro ele conseguiu encaixar com o Aguinaldo. O Aguinaldo foi quem deu a oportunidade para o Rony. Depois, para reencaixá-lo com o Roberto Fernandes, o que ele suou. O que ele teve de dificuldade. A imprensa teve uma participação muito grande, Guerreiro. A pressão que a imprensa fez foi muito importante. A gente ficou cobrando o tempo todo, até por uma questão natural, né? O Remo estava abrindo mão do seu principal atacante. E pior, para fazer reciclagem. Por que não fazer reciclagem com o Leandro Cearense? Com o Thiago Potiguar, não. Danilo Lins. Dizendo que ele não estava preparado para ser Danilo Lins nem titular estava ainda nessa época da reciclagem. Não estava, né? E o Rony passou 2 jogos fora do time, lembra disso? Voltando. Não, nem era banco. Não, fora. Não, ele afastou para treinar. Ele fez com o Rony, por um tempo, o que ele fez com o Jonathan. Só que com o Rony... Eu me lembro que no último jogo, contra o Brasiliense, aquele jogo do Mangueirão que o Remo perdeu, na relação dos jogadores estava o Jonathan, que a gente tanto cobrava e tal. Chegou lá e tirou o Jonathan. Que não precisava tirar. Não precisava. Porque é o seguinte, aquilo ali você foi de pode propósito. ficar com até 12 jogadores no banco. Até 12. Mas na hora de aquecer só vai um número menor. Sim, mas ele podia ficar mas você pode ficar com 12 claro, no banco. dava moral. Com 23 jogadores foi cortado. Não, mas era fundamental de mostrar ali, aquele negócio da arrogância, entendeu?
Não pode. Agora me digam, sinceramente, se o Jonathan é pior jogador do que Jadilson, do que Smoller. Bom, mas olha, é um bom jogador, mas era um jogador que merecia estar ali. O problema é que a gente não cobra aqui que o jogador local ele tenha preferência sempre. Não, às vezes você tem um jogador de fora que é melhor, que está melhor, tá certo. Mas quando não há isso, por que não dá prioridade para o jogador que pertence ao clube? Mas olha, voltando ao assunto, para a gente não perder o foco, é de que a gente precisa exigir de que esses dirigentes que estão prometendo, e aí vai para o Remo, para o Paysandu, que como agora o Zé Capirão fez, que eles assumam essa responsabilidade. Olha, é muito fácil você chegar e dizer, olha, o centro de treinamento do Remo já tem, como ele disse agora. Não, mas centro de treinamento de Remo Paysandu mas já cadê? tem a... Pois aqui já Não tem, sai não tem nunca, nada. não sai nunca dos projetos. Não tem nada, é na hora de fazer, então não pode prometer. Aliás, o Paysandu não adianta fazer Curuzu e não ter um centro de treinamento. O Marco Antônio me falou, candidato à vice-presidência aí na chapa do Pirão, que as duas chapas estão analisando e deve vingar um debate na sede social do clube para os associados, com as duas chapas, discutindo, apresentando as suas propostas. Olha, isso deve ocorrer lá no salão, né, na semana da eleição. O Remo tem, se imagina, um colégio eleitoral de 2.600 eleitores, entre sócios proprietários e remidos, e a eleição deve ocorrer no ginásio, com a entrada ali pela Brás de Aguiar. Dia 27 e dia 28, esta chapa que foi lançada ontem do Zé Capirão deve trazer a Belém uma consultoria chamada Pluri, que inclusive é internacional, ela dá assistência até para o Boca Juniors. Essa consultoria virá, pelo menos a princípio, mostrar um trabalho e colocar a sua proposta, para saber se o Remo suporta. Essa consultoria, ela vem através da Assorremo, da associação ou alguma coisa assim, mas ela não vem especificamente para ser da chapa do Pirão. Ela vem mostrar o trabalho para o Remo e quem ganhar, se quiser, fica. Dá continuidade. Eu acho que é um grande passo, tá certo? Para pelo menos chegar e mostrar o que é que está certo e o que está errado dentro do clube do Remo. E outra coisa, né, Guerreiro? A gente vê hoje o Paysandu, ele tem, principalmente na ala jovem, né, um poder de criatividade muito grande, de ajuda à atual diretoria. Tem gente dentro do Remo que reconhece que, por exemplo, o Paysandu está há 10 anos administrativamente à frente do Remo. E aí, enquanto no Remo, fica se brigando, se discutindo, picuinha, com mesquinharias. Isso tem que acabar. Mas você sabe que o aluno não pode fazer... Me contaram uma fonte, viu, Guerreiro? O Pirão trouxe a juventude, o Remo trouxe não teve continuidade. Eu acho que o problema do Remo é realmente de qualidade desses quadros. E isso acontece em qualquer clube. Agora, se tu não tem qualidade lá dentro, como lembrou o Rui, uma consultoria dessa pode, de repente, indicar caminhos aí. Porque existe aqueles abnegados... buscar executivos. Existe o abnegado que com prazer ajuda. E outros que não tem como ajudar. Mas então, uma historinha desse jeito. Isso aí não pode ter que acabar. Vocês querem uma história que seria cômica, se não fosse trágica? No dia da decisão, para quem seria o jogador que seria sacado do meio-campo do Remo, um dos setores, o setor de criação, um dos setores mais complicados que o Remo teve durante toda a competição. O Remo só tinha um camisa 10, lembra? Primeiro ele tinha o Rodrigo, tinha um monte de gente. Depois ele ficou só com um camisa 10 de verdade, que era o Danilo Rios. O Potiguar improvisado lá, quando o Danilo não podia, o Ratinho. Mas ele tinha um outro jogador, camisa 10, que era o Robinho. Me informaram, me contaram. Essa história eu já tinha ouvido falar e quando foi no jogo da Tuna, que eu estava lá no Mangueirão, uma pessoa, fonte fidedigna, me disse que ficou abismado com o que ele viu. A decisão entre o Roberto Fernandes e mais 2 diretores do Remo para saber quem seria dispensado. Foi no palitinho para saber quem sairia. E aí eu ouvi isso também. E o Robinho sinceramente, eu coloquei isso eu também. Naquele balaio de histórias que a bola não conta. Mas essa pessoa estava presente. E não participou da história do palitinho, mas viu o que aconteceu. E pensou que era uma brincadeira, na verdade. Se assustou quando foi oficializado. Valeu mesmo. Foi o Robinho. Você sabe o que eu faço a avaliação? Quer dizer, o Pirão isso significa que o Pirão tem que fazer, rapaz. Uma mudança radical. Se vocês notarem, o clube do Remo não teve uma sequência daqueles abnegados antigos. O Paysandu, se vocês forem ver, tem
A família do Raul Aguilera está lá dentro, os filhos. Os filhos do Colceiro estão lá, tá certo? E agora está surgindo o Ulisses Serene, que é uma turma que... Esqueça do meu amigo Ricardo Gluckpol. Que, aliás, amanhã no caderno Você do Diário sai uma matéria, a primeira, sobre o filme dos 100 anos do Paysandu, que está sendo rodado com um aporte de R$750 mil, que foi obtido de incentivos, daquela lei de incentivos. Tudo isso trabalhado por essa juventude, à frente aí o Ricardo. Esse pessoal... E a produtora é a mesma produtora daquele filme Tropa de Elite. Esse pessoal, ele está vindo, mas está, digamos, saindo da casca do ovo de um pessoal que estava. O Remo não tem ninguém. Quem é do Remo que tem, por exemplo, que é filho de antigos dirigentes do Remo? Essa segunda geração não veio, não né? Veio. Lembrando que o Remo perdeu um mando de campo em função daqueles acontecimentos. Menos mal, né? No jogo lá de... Foi quase uma absolvição, né? Eu achei que isso foi uma decisão, foi um prêmio. Foi um prêmio. E aí, a possibilidade do Remo, inclusive, recorrer para o pleno, né? Da decisão. É melhor não mexer. Eu também achava melhor não mexer. Deixar quieto, como dizem aí. O Cebolão está informando aqui que no torneio promovido pela Desportiva Paraense Sub-15, a Desportiva venceu o Remo nesse domingo por 1-0. Legal. Aliás, bela ideia da Desportiva fazendo esse torneio Sub-15 aí, que vai até dezembro. Falar em competições de miúdos, né? Falar aqui da decisão da Copa de Miúdos e Miudinhos lá do Grêmio Literário e Recreativo Português. O Porto venceu o time do Sporting por 5-2 na grande final, disputada na manhã de domingo, lá na Arena Coberta do Grêmio, no Tenoné. Após a decisão, a diretoria do Grêmio, à frente do presidente Alírio Gonçalves e patrocinadores, premiaram os times campeões e os destaques individuais. Olha aí, Porto 5, Sporting 2, uma bela vitória, parabéns. Aliás, é uma competição muito interessada, organizada pela ZF. O Thiago Silva recebeu, inclusive, um prêmio do Globo Esporte. Continuando nesta toada, vamos falar do Campeonato Paraense Sub-17, mostrar os gols da vitória do Remo sobre o Ananindeua, 3-2. O Ananindeua fez 1-0 com Tinho. Vamos ver o gol do Tinho, bela metida de bola, hein? Que isso, coisa, lembrou o Guerreiro. O Guerreiro do Corinthians. O Guerreiro. Amigo, humildade, eu sei que você fez. Você já fez coisas do gênero. Não, porque o Guerreiro lá. Fez um gol assim. E o Diego Souza fez no Botafogo, um parecido com esse. O primeiro gol do Corinthians contra o Internacional foi desta forma. Tá aí o gol de empate do Remo. Também, né? Aí ficou tranquilo para o Rafael empatar o jogo. 1-1. O Ananindeua vai fazer 2-1. Aí o segundo gol do Ananindeua, marcado pelo Neto. Também é um perigo esse Neto. Esse Neto, rapaz, é um perigo. Esse Neto ele é especialista. Não, o goleiro e o zagueiro. Cadê o goleiro? Né? Não, e o zagueiro, ninguém subiu com o jogador. O goleiro largou. O goleiro deu a bola. É verdade. 2-1. Remo ficou com 1 a menos muito cedo, né? Mas teve força para reagir e virar. Tá aí o gol do Christian de falta. O goleirão tava patetando, não tava? 2-2. Tudo bem, mas ela foi alta. E a gente vai ver agora o gol da vitória marcado pelo Rafael. Atacante longilíneo, né? Presença de área. Esse aí deve estar próximo de deixar o... Sempre a sobra. Deve estar próximo de deixar o Remo também. Olha, esse aí já aprendeu uma coisa, viu? Embora, tirar a camisa. Esse atacante já aprendeu uma coisa, viu? O Remo tá ensinando as coisas lá. E tira a camisa quando ele faz o gol. 3-2 para o Remo. Já tirou a camisa, pronto. Mas é normal, aí a gente entende, é um garoto. Eu acho que deveria ser. Uma virada até. No primeiro momento já é para dizer para ele, para com isso, o patrocinador precisa de exibir a marca, a logomarca, mas ninguém fala nada. Aliás, eu até vi uma reportagem sobre isso, né? Que os vícios dos craques profissionais hoje chegaram à base. Chegam com Quantas vezes o Messi e o as tais reclamações, o Platini quer ver se acaba com isso, né? Sim, mas quantas vezes tiram? No livro do Platini, ele recomenda o cartão branco para punir reclamação. Nego que fica reclamando, aí ficaria 10 minutos fora do jogo. Não, o Platini quer também 5 substituições, sendo 2 no intervalo. Eu achei muito Se não bacana. fizer, você perde. Eu gostei muito das ideias. Enfim, são ideias do Michel Platini. De quem jogou, né? Campeonato Paraense.
Vamos ter, a partir do dia 8 de novembro, a primeira fase. 10 equipes divididas em 2 grupos de 5. E o Rafael Patti já está a caminho do seu novo clube. Por enquanto, o local de trabalho de Rafael Patti é no Baenão. Mas nos próximos dias ele deve se transferir para o Parauapebas, onde vai disputar a primeira fase do Campeonato Paraense. Uma equipe que está sendo montada com todo carinho também, peça por peça. Muitos daqui do Remo também estão indo para lá. Mas por que será que Patti não deu certo no Remo? Na Série D, ele entrou jogando apenas uma vez, justamente na partida em que ele marcou o gol da vitória contra o Interporto fora de casa, o único dele com a camisa azulina. Falta de mais oportunidades foi a explicação do atacante. Se fala muito assim, jogador às vezes vai num clube grande e não joga, mas aí tem vários porquês, né? Será que ele jogou? Será que ele teve oportunidade? Né? E na maioria das vezes não tem oportunidade. No meu caso, a oportunidade foi dada uma vez, num jogo que eu fui feliz, pude fazer o gol da vitória. Mesmo sem tantas chances no time, Patti garantiu que não ficou chateado com o ex-técnico azulino. De 10 jogos, é um atacante que foi contratado para ser o artilheiro, que consequentemente foi artilheiro do campeonato anterior, num clube de menor expressão, e vir para o Remo, um clube com essa massa toda, e você não ter oportunidade de jogar, a gente fica um pouco frustrado, mas nada que eu fique chateado com o treinador. Todo treinador tem suas opções, tem suas preferências. Para ele, a vontade de fazer história no Remo ainda não acabou. Eu tenho certeza que a minha história aqui no Remo apenas começou, tem muita coisa boa para vir por aí. E lembrando que o Rafael Patti vai jogar pelo Parauapebas, que está no Grupo A. O Grupo A tem Águia de Marabá, Parauapebas, Isabelense, Vênus e agora o Tapajós, que será confirmado amanhã pela federação, porque o Santa Cruz de Cuiarana desistiu oficialmente na sexta-feira, inclusive já enviou o documento. Amanhã o departamento técnico da federação vai tomar providência. Repito, Grupo A, Águia, Parauapebas, Isabelense, Vênus e Tapajós de Santarém. Forte esse grupo, né? Grupo B, Gavião, São Raimundo, Castanhal, Bragantino e Tuna. Forte também esse. Mas eu tô achando o outro bem mais forte. O Tapajós é que tá de prova. Vai ser bem. Onde vai jogar o Tapajós? Em Belém. Saem 4, né, Guerreiro? Saem 2 de cada grupo. Sim, então, no total 4. Aí vão para uma semifinal em cruzamento. Mas os 2 já classificados. Os 4 classificados. Não, os 2 de cada grupo já classificados. Exatamente. Então, os 2 classificados do grupo A e os 2 do grupo B já estão classificados para a fase principal, que vai ser disputada a partir de 1º de fevereiro. Só para complementar aí a matéria do Patti, esse aí foi um dos maiores injustiçados dentro do Remo. E o Roberto Fernandes, eu queria falar, no meio de semana passada, ele agora está no América, né? Porque deixou o buraco aqui, está empregado lá e não quer saber. Usou as mesmas palavras que usava aqui, não muda discurso, é um artista, cara. Impressionante. Não. Se tu pegar a entrevista que ele deu na beira do campo do Maracanã e pega uma que tenha gravado aqui que ele deu no Remo, é a mesma coisa. Mesmo papo furado, rapaz. Mas o Patti realmente foi um prejuízo pro Remo. Porque o Remo precisou tanto de um jogador... De um cara para ser artilheiro. Eu repito, não é que o Leandro Cearense seja um jogador ruim. Não é. Já foi artilheiro. Mas é momento, né? Mas é momento. Artilheiro depende de gols. Ele não estava fazendo. E o Remo tinha opção. Exatamente. Tinha gente lá. Só confirmando, esta primeira fase vai do final de semana 8 e 9 de novembro até o dia 7 de dezembro, onde será realizada a decisão, e a fase principal será de 1º de fevereiro até 3 de maio. A federação tenta antecipar um pouquinho este início de competição, mas ainda não conseguiu junto à CBF. A fase principal também terá 2 grupos de 5 equipes. Mas jogarão só dentro do grupo? Não, em cada turno. No primeiro turno. Joga dentro, depois cruza. Exatamente. Primeiro turno é no grupo, segundo turno é cruzamento. Grupo A deve ter Remo, Independente, São Francisco e os 2 que virão de lá da classificação desta primeira fase. No grupo B, Paysandu, Cametá, Paragominas e outros 2. Estou antecipando isso aqui porque é pelo critério técnico. Então, Remo é o primeiro, Paysandu é o segundo desta temporada. Então, vai cada um para um lado, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, para termos, então, para termos a disputa efetiva do campeonato, numa fórmula que eu achei bastante interessante. Reduziu, inclusive, o número de jogos. Os campeonatos estaduais, eles vão ser cada vez mais enxutos. Eu, inicialmente, que vai valer suas competições regionais. Quando eu vi 10,
me assustei. Mas depois, olhando a fórmula, foi melhor. Porque melhora, porque é menos do Remo, né? É menos deficitária essa fórmula. Essa fórmula foi do Zé Carlos. Você vai aproveitar através do Zé Carlos da turma. Na primeira fase é do Zé Carlos. Aí o Remo encampou e deu uma arrumada. Agora, como a gente já discutiu aqui, o Remo aumentou o número de adversários que vão brigar com ele pela vaga da Série D. Não, e uma das primeiras providências é torcer pelo Águia nessa fase. Exatamente. Porque o Águia é menos um, ao invés de 9, 8. Daqui a pouco, às 9 da manhã, tem Pinheirense e Vitória de Santo Antão. Quanto será o jogo? No Abelardo Conduru, em Coraci. Pinheirense realmente está decepcionando aí no Campeonato Brasileiro nesta reta final. Está todo mundo caindo de pau. Mas tem que louvar, mas tem que louvar. É um trabalho, né, rapaz? É um trabalho quase que de abnegado. Abnegação. Não tem apoio. A gente sabe disso, é na base da valentia. Ele até foi bem, chegou num ponto, mas pegou um adversário estruturado. Só time profissional. Isso é um trabalho hercúleo. Aí, de repente, você tem pessoas que chegam numa hora dessa, é o chamado engenheiro de obra pronta, só para esculhambar, né? Uma vergonha. Não acho que seja uma vergonha. Não, eu também acho que é algo que aconteceu, infelicidade. Mas eu acho que tem que ser ressaltado, não pode apagar o trabalho feito por eles, né? Pela diretoria, que às vezes se reduzem a 1 ou 2. E olha, ainda faltam 2 jogos aqui. Contra a Ferroviária de Araraquara, vai jogar também. Vai jogar. E é contra o Vitória. Joga hoje contra o Vitória, né? Depois, na quarta-feira, vai enfrentar a ADECO, que é o Centro Olímpico, Centro Olímpico, vai jogar em São Paulo. Em São Paulo. Vai ser no Pacaembu esse jogo, quarta-feira. E aí no sábado joga contra a Ferroviária, que é a melhor equipe do grupo. E a base da seleção brasileira, com Cristiano e companhia. Exatamente. Né? Tem uma notícia legal, eu ia deixar para dar o notícia, vou dar logo. O Bruno Macedo mandou um tweet aqui para a gente, dizendo o seguinte, que nos programas esportivos nacionais, hoje está cheio de ex-árbitros como comentaristas, né? E o Saulo Espínola elegeu o Delson Freitas como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Ainda bem, porque o seu Milton Neves é aquele doido lá, que tem aquele bigodudo lá, como é o nome É um irrelevante. É um irrelevante. Marcos Luntra, sei lá o quê. Um bigodudo. Aí é o seguinte, eles caíram de pau na arbitragem do Delson, com termos até preconceituosos, que a gente já tinha visto, né? Vanderlei Luxemburgo. O Delson tem tido uma carreira, né, que tem que ser elogiada, porque dessa nova geração são poucos que tem... Eu assisti a partida internacional. Deu um show, eu vi uma parte também. E achei muito legal a atitude do Alex, porque o Alex levou um cartão amarelo por ter simulado uma penalidade máxima. A torcida do Internacional pegou no pé. No final, ele disse, não, eu simulei, mereci o cartão. Muito legal. O que é raro hoje, né? Raríssimo. O seu Robinho não reconheceu, ainda foi xingar o Delson. Então, e a câmera flagrou ele. O Delson é árbitro FIFA a partir de 2015. É hoje, concordo com o Saulo Espínola, é o melhor árbitro do futebol brasileiro e tem que tirar o chapéu. Vamos valorizar o que é nosso, ele merece. Pelo menos isso, não é? E ninguém está fazendo favor, não. É merecimento mesmo. É apenas e tão somente reconhecimento. Já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Para nossa festa ser completa, só falta você. Super lançamento, Nokia Lumia 930 com conexão 4G, câmera de 20 megapixels e memória de 32 GB por apenas 10 parcelas de R$ 189,99. Tablet Nokia Lumia 2520 com memória de 32 GB, conexão 4G e teclado grátis em 10 de R$ 259,99. Nokia Lumia 630 Dual Chip com TV digital, memória de 8 GB e câmera de 5 megapixels de R$ 699,99 por R$ 629,99. Pra nossa festa, bom te ter aqui. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby!
estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Qual a sua causa? O que move o seu coração? Eu comecei a tentar responder essas perguntas muito cedo. E não demorou muito para eu encontrar nas pessoas todas as respostas para as minhas perguntas. E assim foi quando percebi cuidar já não era uma escolha. Era minha vida. Transforme esforço em resultado. Com Midway na Big Bang. Diet Whey, o melhor shake para redução de peso. L-Carnitine, para queimar gordura e entrar em forma. Linha BCAAs, mais energia e massa muscular. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Gente, esse aqui é o Maurício. Mal, é? Gostei de você. Eu também gostei de vocês. Faça assim, só no Consórcio Nacional Honda na Revemar. CG 150 Titan EX. Parcelas a partir de 174,3. De proteção, hein? Relaxa, amor. Hoje em dia todo jovem usa camisinha. Quê? Eu tava falando do capacete. Não. Cansou dos cabelos rebeldes e maltratados? Então garanta o Jornal Diário do dia 2 de novembro e comece a sua coleção de selos da promoção Chapinha na Mão do Diário do Pará. Recorte a cartela e colecione os 8 selos. E com mais R$19,90, leve para casa a mini prancha Libele, com chapa cristalizada que alisa, modela e é ideal para finalização de penteados. Design adaptável e prático para você levar onde quiser. Aproveite! Cartela mais primeiro selo dia 2 de novembro. Realização Diário do Pará. Vamos para a capa do Super Bola aqui na tela LG. Tá quase lá, papão. A vitória por 2-1 em cima do Tupi no sábado deixou o time bicolor a um passo do acesso à Série B. Agora o Paysandu só precisa de um empate no jogo da volta para carimbar a vaga. Clube do Remo, a chapa Unidos para a luta com Zeca Pirão, candidato à reeleição no Leão, é lançada. Peixe vence clássico, Timão cola no G4, são os destaques do Super Bola especialíssimo dessa segunda-feira no Diário do Pará. Tomazão, vamos para o sorteio hoje. Aliás, queria mandar um abraço para meu amigo Rui Brandão. Estive lá na Super Norte, visitei vários estandes, dentre eles o da Ocrim, uma festa linda, realmente uma coisa espetacular. Todo mundo muito feliz, muitos negócios no nosso mercado, isso é sempre muito importante. Muito bom. Vamos lá, Tomazão. Mandar um abraço você não vai dar presente pro pro Rui Fábio Guimarães? Seco. Não... Hoje eu falei com o Rui Guimarães hoje, Não, mas ele tá na tem sobra. crédito, tem ele tá crédito. com crédito. É né? mesmo, é? O Márcio Bittencourt, @Márcio_Beach, é o ganhador do kit Trigolino desse domingão. Muito bem. Valeu, Tomazão. Valeu. Obrigado, Gerson. Obrigado, Um abraço, Rui. um abraço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. 60 anos. Uma história de carinho com você. Midway. Conquiste resultados com Midway. Midway é na Big Bang. Pra nossa festa ser completa, só falta você. Super lançamento. Nokia Lumia 930 com conexão 4G, câmera de 20 megapixels e memória de 32 GB por apenas 10 parcelas de R$ 189,99. Tablet Nokia Lumia 2520 com memória de 32 GB, conexão 4G e teclado grátis em 10 de R$ 259,99. Nokia Lumia 630 Dual Chip com TV digital, memória de 8 GB e câmera de 5 megapixels de R$ 699,99 por R$ 629,99. Pra nossa festa, bom te ter aqui.
Tijuca, uma nova experiência.